Vamos desvendar a verdade sobre os antigos sacrifícios. Muitas civilizações antigas, como os famosos astecas e incas, praticavam sacrifícios humanos como parte importante de seus rituais religiosos. Essas sociedades acreditavam que oferecer uma vida humana agradaria aos deuses e garantiria colheitas abundantes, vitórias em batalhas ou proteção contra desastres. Para os astecas, esse ato era visto como uma forma de agradecer aos deuses pela energia vital do sol, enquanto os incas relacionavam os sacrifícios à manutenção da harmonia em seu vasto império. Curiosamente, essas cerimônias frequentemente incluíam rituais complexos com sacerdotes que conduziam os atos, recitavam encantamentos e faziam orações antes do próprio sacrifício. Embora a percepção moderna possa considerar essas práticas horríveis, é importante entendê-las no contexto histórico. Os sacrifícios eram uma expressão de fé, uma tentativa de estabelecer uma conexão com forças divinas e obter sua benevolência em um mundo cheio de incertezas. O que você acha que esses rituais impactaram suas culturas? Você pode acreditar que a voz de Goku pertence a uma lenda? Masako Nozawa tem dado vida a Goku e seus filhos, Gohan e Goten, desde 1986, na amada franquia Dragon Ball. Agora, com 88 anos, ela emprestou sua poderosa voz a muitos animes, filmes e videogames, tornando-se uma favorita entre os fãs ao redor do mundo. Suas habilidades vocais únicas ajudaram a moldar os personagens que conhecemos e amamos hoje. A dedicação de Nozawa é incomparável. Ela colocou sua alma nesses papéis por décadas, trazendo suas aventuras à vida, com uma gama dinâmica que transmite as emoções e batalhas de cada personagem. Sua capacidade de alternar entre a energia brincalhona de Goku e a seriedade de Gohan demonstra seu enorme talento e versatilidade. Você consegue imaginar Dragon Ball sem sua voz icônica? O legado de Nozawa é uma prova do impacto que os dubladores podem ter em nossas histórias favoritas. Você sabia que Michael Jordan também tentou o beisebol? Além de ser uma lenda do basquete, Michael Jordan fez uma pausa e experimentou o beisebol após sua primeira saída da NBA em 1993. Ele assinou um contrato com o Chicago White Sox e jogou em sua equipe de ligas menores, o Birmingham Barons. Apesar do difícil processo de aprendizado, Jordan conseguiu uma média de rebatidas um pouco acima de .200, o que é uma conquista impressionante para alguém que começou em um esporte completamente diferente. Sua experiência mostra que até os maiores atletas podem enfrentar dificuldades ao tentar algo novo. Muitos fãs ficaram surpresos com essa decisão, pois ela revelou um lado diferente de Jordan, distinto de seu domínio no basquete. Apesar dos desafios, a determinação e o trabalho duro de Jordan se destacaram enquanto ele perseguia esse novo sonho. No final, ele voltou ao basquete, onde consolidou sua reputação como um dos maiores jogadores da história do esporte. Essa fase de sua vida prova que riscos podem levar a caminhos inesperados e valiosas lições de vida. Você pode se surpreender ao saber que Monowi tem apenas um residente. Esta pequena cidade em Nebraska é única nos Estados Unidos, sendo a única municipalidade incorporada com um único residente, Elsie Eiler. Aqui, Elsie desempenha vários papéis, incluindo prefeita, bartender e bibliotecária, mostrando sua incrível dedicação em preservar a essência de Monowi. Uma vez uma comunidade próspera, a população da cidade diminuiu, mas a determinação de Elsie transformou este lugar pitoresco em um vibrante e acolhedor ponto de encontro para visitantes. Todos os anos, ela organiza um evento comunitário, convidando amigos e famílias de cidades vizinhas para se juntarem à diversão, comer e compartilhar histórias. Em sua taverna, os visitantes podem desfrutar de uma bebida gelada, enquanto absorvem o charme e o caráter que apenas Monowi pode oferecer. Os esforços de Elsie nos lembram do poder de uma pessoa para manter uma comunidade viva e próspera. Com uma rica história e uma história comovente, Monowi exemplifica a resiliência e o espírito duradouro do interior da América, mostrando que até os menores lugares podem deixar uma marca significativa. Espere até ouvir sobre os camareiros de Henrique VIII. Eles não eram servos comuns. Seu trabalho era bastante íntimo e surpreendente. Na corte Tudor, os camareiros eram responsáveis por ajudar o rei em suas necessidades pessoais, especialmente na limpeza após usar o banheiro. Esse papel incomum destaca as práticas estranhas das casas reais no século XVI. Esses servos realizavam uma tarefa que muitos considerariam desconfortável, mas ocupavam uma posição única de confiança e proximidade com o rei.
Em um surpreendente desdobramento, Henrique VIII agraciou todos os 4 de seus camareiros com o título de cavaleiro, um sinal significativo de respeito e reconhecimento. Isso levanta questões sobre a natureza do poder e das privilégios na época. Os camareiros desfrutavam tanto de honra quanto de um papel incomum, mas importante na vida real. Seu serviço mostra que até as pessoas mais ricas e poderosas dependiam de outros em suas necessidades mais básicas. Não é interessante como a história revela esses detalhes inesperados sobre a vida de figuras históricas? Você sabia que povos conseguem resolver problemas? Essas criaturas incríveis não são conhecidas apenas por seus 8 tentáculos, mas também têm uma inteligência impressionante, comparável à de muitos mamíferos. Em laboratórios, foram observados polvos usando ferramentas e escapando de espaços fechados, o que demonstra suas habilidades de resolução de problemas. Cada tentáculo funciona de forma semi-independente e contém muitos neurônios, o que os ajuda a realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Imagine um polvo abrindo um pote por dentro para escapar. Isso não é apenas um truque, mas uma prova de sua astúcia. No entanto, apesar de suas habilidades mentais impressionantes, os polvos vivem pouco, geralmente apenas 1 ou 2 anos na natureza. Sua inteligência é uma maravilha da natureza, levantando questões sobre quanto mais ainda precisamos aprender sobre esses animais fascinantes. Uma das tradições mais deliciosas e divertidas durante o Ano Novo Lunar é a prática de comer bolinhos, conhecidos como jiaozi. Este prato saboroso é especialmente apreciado na véspera de Ano Novo, quando as famílias se reúnem para fazer e compartilhar essas pequenas delícias. O formato dos bolinhos lembra antigos lingotes de ouro ou prata, simbolizando riqueza e prosperidade para o ano que vem. Tradicionalmente, as famílias podem esconder uma moeda dentro de um dos bolinhos, adicionando uma camada extra de emoção. Quem encontrar a moeda é considerado afortunado e terá boa sorte durante o ano. Que tal uma loteria saborosa? Os bolinhos vêm em uma variedade de recheios, desde carnes e vegetais salgados, até opções doces que agradam ao paladar, oferecendo algo para todos. Enquanto as famílias se reúnem à mesa, o ato de fazer bolinhos juntos promove união e alegria. Portanto, seja você um amante de bolinhos ou esteja experimentando pela primeira vez, saborear jiaozi durante esta temporada festiva é uma maneira deliciosa de dar boas-vindas a novos começos e boa sorte. É difícil de acreditar, mas os sinais de um ataque cardíaco podem realmente surpreender. Muitas pessoas pensam que a dor no peito é o único sinal, mas na verdade é muito mais amplo. Você pode sentir falta de ar, mesmo sem desconforto no peito. Náusea pode fazer você pensar que é apenas um problema estomacal, e tontura pode parecer um leve mal-estar. Esses sintomas podem variar bastante, especialmente entre homens e mulheres, por isso é importante reconhecê-los cedo. Se você ou alguém próximo estiver sentindo esses sintomas, chame uma ambulância, e isso pode salvar vidas. Agir rapidamente pode aumentar muito as chances de sobrevivência e minimizar danos ao coração. Compreender esses sinais pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, por que correr riscos? Esteja informado e cuide de si mesmo e dos seus entes queridos. O que realmente impulsiona a produção mundial de carne suína? A China orgulhosamente cria mais da metade dos porcos do mundo, com mais de 440 milhões desses animais, enquanto os euapori ficam atrás com 73 milhões. Essa enorme diferença destaca o domínio da China na suinocultura, uma indústria importante no mercado global. Os porcos ocupam um lugar especial na cultura chinesa, simbolizando prosperidade e sorte. A carne suína não é apenas um alimento básico na dieta chinesa, é um ingrediente-chave em muitos pratos favoritos, de bolinhos à carne suína agridoce. Essa forte conexão cultural alimenta a demanda por carne suína na China, influenciando seus amplos métodos de produção. Com esses números altos, a China molda efetivamente os mercados internacionais e a dinâmica da economia global, afetando preços e comércio. Com o aumento da demanda mundial por carne suína, especialmente em países em desenvolvimento, será que a China conseguirá manter sua posição como o maior produtor de porcos? Um fato interessante sobre senhor e senhora. Os termos que usamos hoje vêm de palavras antigas, mestre e senhora. No passado, quando as normas e papéis sociais eram diferentes, esses títulos eram usados de forma mais literal. Mestre costumava ser o chefe da família, enquanto senhora se referia à mulher que gerenciava a casa ou tinha autoridade.
Com o tempo, à medida que a sociedade mudou, a linguagem também evoluiu. Mestre foi encurtado para senhor, tornando-se um título respeitoso para homens, e senhora se transformou em senhora, referindo-se a mulheres casadas. É incrível como a linguagem reflete os papéis das pessoas na sociedade. Esses títulos ainda são amplamente usados, mostrando como nossa história molda as conversas do dia a dia. Então, da próxima vez que você cumprimentar alguém como senhor ou senhora, lembre-se da rica história por trás desses simples títulos. Você já se perguntou por que o Louvre é tão popular? Este famoso museu em Paris atrai milhões de visitantes todos os anos, tornando-se o museu de arte mais visitado do mundo. Uma das razões para sua popularidade é a incrível coleção de arte. O Louvre abriga mais de 35 mil obras, incluindo peças famosas como a Mona Lisa e a Vênus de Milo. Essas obras-primas atraem amantes da arte e curiosos que desejam ver a história. Além disso, a impressionante arquitetura do museu é um espetáculo que vale a pena ver. A pirâmide de vidro na entrada, projetada pelo arquiteto I.M. Pei, combina a modernidade com a grandiosidade histórica, oferecendo uma oportunidade inesquecível para fotos. Mas além da arte e da arquitetura, a rica história do Louvre aumenta ainda mais seu apelo. Originalmente era um palácio real, e sua transformação em museu em 1793 marcou o início de uma nova era na preservação da arte. Com visitas guiadas, programas educacionais e exposições especiais, sempre há algo novo para descobrir aqui. Portanto, seja você um amante da arte ou apenas explorando Paris, o Museu do Louvre promete uma experiência inspiradora que faz os visitantes quererem voltar. Você consegue imaginar que Seattle ama tecnologia e natureza? Esta cidade vibrante é conhecida como um importante centro de tecnologia, abrigando gigantes como Amazon e Microsoft, que continuam a moldar o futuro do comércio e da comunicação. O horizonte de Seattle é repleto de escritórios de alta tecnologia, mas a poucos passos você pode encontrar parques exuberantes e vistas deslumbrantes da natureza. O compromisso da cidade em preservar seus belos arredores se reflete em suas inúmeras iniciativas de conservação. Por exemplo, o Departamento de Parques e Recreação de Seattle administra mais de 400 parques, incluindo o icônico Parque Discovery, que oferece trilhas incríveis e vistas do Puget Sound. Esse equilíbrio entre avanços tecnológicos e preservação ambiental torna Seattle única. Os moradores são apaixonados pela sustentabilidade, tornando a cidade uma líder em esforços para combater as mudanças climáticas. Desde práticas de construção verde até hortas comunitárias, Seattle não apenas abraça a inovação, mas também prioriza a saúde do planeta. É realmente inspirador como uma potência tecnológica pode coexistir harmoniosamente com a natureza, não é? A verdade é que diamantes estão no espaço. Astrônomos descobriram uma estrela incomum chamada Lucy, que é composta principalmente de carbono e oxigênio. Este enorme corpo celeste brilha intensamente e estima-se pesa incríveis 10 trilhões de bilhões de quilates, tornando-se o maior diamante conhecido do universo. A estrela foi nomeada em homenagem à música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, e está localizada a cerca de 50 anos-luz de nós, na constelação de Centauro. O tamanho e o brilho impressionantes de Lucy nos oferecem uma nova perspectiva sobre o espaço, mostrando que o que muitas vezes consideramos pedras preciosas pode existir em formas enormes e inesperadas no cosmos. Esta descoberta não só encanta pela sua beleza, mas também fornece informações valiosas aos cientistas sobre a evolução estelar e a formação de outros elementos celestes. Você consegue imaginar o que mais está escondido entre as estrelas? Todo ano, os americanos escrevem cerca de 50 bilhões de cheques, tornando-os o segundo método de pagamento mais comum, depois do dinheiro. Apesar do crescimento do banco digital e dos pagamentos online, os cheques de papel ainda têm um lugar importante na economia. Muitas pessoas valorizam os cheques por serem tangíveis, permitindo que acompanhem seus gastos e tenham um registro físico das transações. Além disso, os cheques são especialmente úteis para pagar contas, enviar presentes ou fazer grandes pagamentos quando os métodos eletrônicos não estão disponíveis. Essa dependência dos cheques se mantém até mesmo nos negócios em todo o país, onde práticas tradicionais continuam a prosperar. Embora a tecnologia avance e os pagamentos digitais se tornem mais populares, a pergunta permanece:
Os cheques se tornarão uma relíquia do passado ou continuarão a coexistir com as novas inovações financeiras? O que realmente inspira os estudantes da Universidade Técnica de Munique? A Universidade Técnica de Munique levou a ideia de saídas rápidas a um novo nível com seus incríveis escorregadores. Imagine, em vez de descer cansativamente longas escadas após a aula, os estudantes podem simplesmente deslizar do terceiro andar em um escorregador. Esses escorregadores não são apenas para diversão. Eles criam um ambiente lúdico e incentivam a atividade física entre as aulas. Projetados com segurança em mente, eles adicionam um elemento único ao ambiente de aprendizado. Essa característica criativa reflete o compromisso da TUM com a inovação, mostrando que as universidades podem ser lugares educativos e divertidos para os estudantes. E imagine a empolgação ao ir para a próxima aula. Quem não preferiria um escorregador a uma escada? Não está na hora de outras instituições seguirem esse exemplo ousado? Prepare-se para se surpreender com a história dos códigos postais. Em 1963, os Estados Unidos deram um passo importante na entrega de correspondências ao tornar os códigos postais obrigatórios. Essa mudança trouxe ordem e eficiência ao sistema postal, facilitando a triagem e a entrega de cartas para o Serviço Postal dos ECNI, a UA. Antes, as pessoas podiam enviar cartas sem nenhum código, o que frequentemente causava confusões e atrasos. Com a introdução do código postal de 5 dígitos, cada região do país recebeu um número de identificação único. Imagine como seria receber uma carta hoje sem um código postal. Seria um verdadeiro caos. Ao garantir que cada envio tivesse um código postal, o serviço postal reduziu significativamente a chance de erros na entrega. Essa inovação não apenas simplificou a entrega de correspondências, mas também desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da logística moderna. Você já se perguntou como nossa comunicação seria diferente hoje se os códigos postais não existissem? E se eu te contar sobre a Sky Tower em Auckland? Essa estrutura icônica, com 328 metros de altura, é o edifício mais alto do hemisfério sul. Ela está localizada no centro da maior cidade da Nova Zelândia e oferece vistas deslumbrantes que atraem tanto os moradores quanto os turistas. Ao subir nas plataformas de observação, você sentirá emoções incríveis, apreciando panoramas de 360 graus da cidade agitada abaixo e das águas tranquilas da Baía de Waitemata. Em um dia claro, você poderá ver a impressionante ilha de Rangitoto e as paisagens verdes ao redor. A Sky Tower não é apenas uma maravilha visual, mas também um centro de atividades com restaurantes, lojas e aventuras, como o Sky Jump, onde os amantes de adrenalina podem saltar da borda e experimentar a queda livre. Seja para tirar fotos, saborear uma refeição ou simplesmente admirar a vista, a Sky Tower é um lugar imperdível em Auckland. Você teria coragem de pular da borda? E se eu disser que os dedos contam histórias antigas? Nas profundezas misteriosas de antigas cavernas europeias, as impressões de mãos esculpidas têm atraído a atenção de arqueólogos por muitos anos. Surpreendentemente, muitas dessas impressões têm dedos faltando. Pesquisas recentes mostram que essas perdas não foram acidentais. Provavelmente estão ligadas a amputações intencionais relacionadas a rituais de luto ou cerimônias espirituais. Essa conexão fascinante sugere que os humanos pré-históricos podiam usar esses sinais físicos para homenagear os mortos ou realizar rituais religiosos. Essas impressões de mãos se tornam mais do que arte. Elas se transformam em uma janela para a importância emocional e cerimonial de épocas passadas. Imagine nossos antepassados compartilhando seus sentimentos e crenças mais profundos através das marcas de suas mãos. O que podemos aprender sobre suas vidas e experiências a partir dessas impressões enigmáticas? Você já pensou na magia do asteroide B612? Nas páginas encantadas do livro O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry, o protagonista vem do pequeno asteroide B612. Esse cenário peculiar não é apenas um fundo, ele simboliza as maravilhas do amor e da imaginação. O asteroide é o lar do Pequeno Príncipe, que embarca em uma jornada que ensina lições importantes sobre conexões humanas e a beleza de ver o mundo pelos olhos de uma criança. B612 representa um lugar onde o comum se transforma em algo extraordinário, convidando os leitores a refletirem sobre seus valores e percepções.
Através de encontros com personagens curiosos, o Pequeno Príncipe descobre que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais, mas nas relações que construímos. Esta história atemporal nos inspira a valorizar o espírito criativo dentro de nós e a reconhecer a importância do amor em nossas vidas. Quais lições você tirará de Bay Saints 12? O que realmente acontece quando você se torna a pessoa do ano? Em 1939 e 1942, Joseph Stalin recebeu o título de Pessoa do Ano pela revista Time, refletindo sua influência significativa em um período turbulento da história. Essa escolha não foi uma celebração de sua personalidade, mas sim um reconhecimento de seu impacto nos eventos mundiais. Em 1939, quando a Segunda Guerra Mundial se aproximava, as alianças não convencionais e as decisões estratégicas de Stalin mudaram o mapa do mundo. 3 anos depois, ele voltou a ser o centro das atenções devido ao seu papel crucial na luta contra a Alemanha nazista. Esse título, originalmente chamado de Pessoa do Ano, foi criado para simbolizar a pessoa que mais influenciou as notícias, tanto de forma positiva quanto negativa. No entanto, hoje essa premiação levanta questões sobre como percebemos a liderança e o legado. O que significa reconhecer alguém como Stalin sob essa perspectiva? Surpreendentemente, é um fato que a Coreia do Norte atrasou as transmissões da Copa do Mundo. Durante a Copa do Mundo de 2014, algo incomum aconteceu na Coreia do Norte, enquanto torcedores de futebol ao redor do mundo assistiam ansiosamente aos jogos ao vivo. Os telespectadores norte-coreanos tiveram que esperar impressionantes de 24 a 36 horas para ter a mesma experiência. Esse atraso intencional não foi apenas uma escolha de programação estranha, foi uma forma importante de censura. Ao controlar quando e como os jogos eram exibidos, o governo norte-coreano gerenciou as informações que seus cidadãos recebiam, moldando sua percepção do mundo exterior. Imagine a empolgação dos torcedores em outros países, comemorando os gols, enquanto os norte-coreanos esperavam, sem saber dos momentos emocionantes mais recentes, podendo vê-los apenas pela lente editada do governo. Essa tática também permitiu ao regime remover qualquer conteúdo politicamente sensível, garantindo que apenas uma representação apropriada da Copa do Mundo chegasse aos telespectadores. Essa fascinante interseção entre esportes e política ilustra como o mundo do entretenimento e a governança estão intimamente entrelaçados na Coreia do Norte, transformando um evento global em uma ferramenta de influência. Apesar dos atrasos para muitos norte-coreanos, essas transmissões proporcionaram um raro vislumbre da cultura internacional, mostrando o poder do esporte de conectar pessoas mesmo nas nações mais isoladas. A maioria das pessoas não sabe disso, mas os corvos são fascinantes. O termo coletivo para corvos, morte, pode parecer sombrio, mas na verdade reflete um rico contexto histórico. Esse termo surgiu no final da Idade Média, quando as pessoas começaram a dar nomes coloridos a grupos de animais com base em folclore, crenças e características percebidas dos animais. Os corvos, conhecidos por sua inteligência e chamados distintos, eram frequentemente associados a presságios sombrios, levando a esse nome assustador. Apesar desse nome sombrio, os corvos são criaturas notáveis, com habilidades impressionantes para resolver problemas e usar ferramentas. Na verdade, estudos mostram que eles podem reconhecer rostos humanos e lembrar quem representa uma ameaça. Curiosamente, essas aves são altamente sociais e se envolvem em comportamentos de grupo complexos, colaborando para encontrar comida e se defender contra predadores. Eles também demonstram interações brincalhonas, como deslizar em telhados cobertos de neve. Portanto, da próxima vez que você avistar um grupo de corvos, não pense apenas no nome assustador. Aprecie sua inteligência e espírito comunitário. Que segredos eles poderiam compartilhar conosco se tivéssemos tempo para observá-los? Você não vai acreditar nisso sobre os anfípodes gigantes. Essas criaturas incríveis que normalmente não passam de 1 centímetro têm uma habilidade impressionante de esticar seus corpos até um pé de comprimento. Encontrados nas profundezas do Oceano Pacífico, a quase 6 quilômetros abaixo da superfície, os anfípodes prosperam em um ambiente hostil que desafia a maioria da vida marinha. Suas adaptações únicas permitem que suportem a pressão esmagadora e a completa escuridão, tornando-os verdadeiros maravilhas do fundo do mar. Seus corpos esguios ajudam na navegação nesse reino subaquático, permitindo que consumam uma dieta variada.
que vai desde pequenos plânctons até restos de animais marinhos maiores que afundam. Embora possam parecer pequenos e discretos na superfície, avistar um anfípode no fundo do oceano revela sua impressionante resiliência e habilidades de sobrevivência. Pesquisadores estão cada vez mais atraídos por esses crustáceos fascinantes. Entender sua biologia pode iluminar os ecossistemas marinhos e até abrir possibilidades para avanços na saúde humana. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o anfípode, lembre-se, suas características surpreendentes e estilo de vida nas profundezas revelam uma história extraordinária, esperando para ser explorada. Incrível, mas as proteínas realmente podem restaurar a visão. Pesquisadores do Instituto KAIST na Coreia do Sul fizeram uma descoberta revolucionária ao eliminar uma proteína chamada PROX1 em camundongos. Esse processo surpreendente levou à regeneração da retina, o que é crucial para nossa visão. Mais impressionante ainda é que essa regeneração ocorreu sem cirurgia. Enquanto os cientistas continuam trabalhando nas fases iniciais da pesquisa, eles estão otimistas quanto ao seu potencial para os humanos. Se essa descoberta puder ser adaptada para pessoas, podemos estar à beira de uma nova era no tratamento da perda de visão, trazendo esperança para milhões que sofrem de doenças da retina. Embora o caminho de camundongos para humanos seja desafiador, essa pesquisa abre portas para soluções inovadoras que podem um dia nos permitir restaurar a visão sem procedimentos invasivos. O que você acha sobre o futuro da restauração da visão? Difícil de acreditar, mas essa palavra é colossal. A palavra mais longa da língua inglesa tem impressionantes 189.819 letras. E é o nome químico de uma proteína chamada titina. Essa palavra incrível é tão longa que pronunciá-la levaria várias horas. A titina é importante para o funcionamento dos músculos e é composta por uma sequência de aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas. Cada parte do seu nome se refere a uma estrutura específica dentro dessa molécula gigante. Essa palavra não aparece em dicionários comuns. Ela é uma prova da complexidade da biologia e das sutilezas das estruturas moleculares. Embora a maioria de nós consiga lidar apenas com palavras curtas, a titina mostra o quão fascinante e detalhada pode ser a linguagem da ciência. Imagine como seria difícil escrever ou memorizar essa palavra em um jogo de Scrabble. Não seria um desafio incrível? Porque o doce é chamado em homenagem a um cavalo. O pirulito, um dos doces favoritos de muitos, recebeu seu nome curioso de um cavalo de corrida chamado Pirulito, que competiu no início do século XX. Essa doce homenagem ao veloz cavalo dá um toque interessante à história do doce. Na verdade, a palavra pirulito vem da combinação de loli, que significa língua, e pop, que significa batida, sugerindo um doce que deve ser saboreado lambendo. Esse doce conquistou o coração de crianças e adultos, tornando-se parte essencial de aniversários e feiras. Com o tempo, o pirulito evoluiu de um simples doce duro no palito para uma variedade de sabores e estilos, desde espirais coloridas até criações gourmet. Essa evolução não só demonstra a criatividade dos confeiteiros, mas também nos leva de volta às suas origens fascinantes. Quem não sorri ao lembrar do rápido cavalo de corrida por trás de tanta doçura? Você já ouviu falar sobre a dilatação do tempo na teoria de Einstein? Essa ideia incrível afirma que o tempo não é uma constante, mas pode se estender e se contrair. Segundo a teoria da relatividade de Albert Einstein, quando você está perto de um objeto massivo, como um planeta ou uma estrela, o tempo realmente passa mais devagar em comparação com lugares mais distantes desses objetos. Imagine que você está ao lado de um buraco negro. A gravidade é tão forte que se você conseguisse ficar perto dele sem cair, você envelheceria mais devagar do que seus amigos que estão observando de longe. Esse conceito muda nossa visão sobre tempo e espaço, levantando questões fascinantes sobre como nosso universo funciona. Cientistas testaram esse fenômeno com dispositivos incríveis, como relógios atômicos, e confirmaram que a gravidade afeta o fluxo do tempo. Portanto, seja sonhando com aventuras no espaço, ou apenas refletindo sobre a influência da gravidade em nossa vida cotidiana, a dilatação do tempo nos mostra o quanto ainda temos a descobrir em nosso universo. Os lobos realmente são mais flexíveis no amor do que você imagina. Embora muitos acreditem que os lobos são estritamente monogâmicos, na verdade, eles mostram uma incrível adaptabilidade nos relacionamentos.
Essas criaturas magníficas formam pares fortes e muitas vezes se ligam por toda a vida, mas não estão presos a um único parceiro para sempre. Se o parceiro de um lobo morre ou não pode se reproduzir, ele procura ativamente um novo companheiro. Esse comportamento mostra que suas ligações são em grande parte determinadas por instintos de sobrevivência e pela necessidade de garantir a continuidade da matilha, e não apenas por sentimentos românticos. Sendo flexíveis em seus relacionamentos, os lobos aumentam as chances de reprodução bem-sucedida e sobrevivência da prole. Compreender esse aspecto do comportamento dos lobos nos ajuda a admirar sua resistência e a complexidade de suas estruturas sociais, lembrando que a natureza, muitas vezes, prioriza a praticidade em vez da romantização. Por que o Famadihana cria laços tão fortes? Este festival único de Madagascar une famílias em uma celebração vibrante da vida e da morte. Durante o Famadihana, as famílias desenterram seus antepassados de suas sepulturas, envolvendo seus corpos em tecidos novos, como sinal de respeito. Este ritual não é apenas uma lembrança triste, é um evento cheio de danças, músicas e reencontros alegres. Os malgaches acreditam que seus antepassados falecidos continuam a cuidar deles e a influenciar suas vidas. Por isso, esse festival ajuda a manter essa conexão importante. O ritmo dos tambores e as risadas dos membros da família trazem o passado à vida, lembrando a todos que seus entes queridos ainda fazem parte de suas vidas. Através dessa celebração incrível, gerações se unem, fortalecendo o rico patrimônio cultural e os laços entre os vivos e os que partiram. Quão forte é essa conexão? Prepare-se para se surpreender com a origem das laranjas. As laranjas são, na verdade, um híbrido fascinante das variedades Apolo e Mandarim, cultivadas pela primeira vez no Sudeste Asiático há cerca de 4.000 anos. Essa fruta não só tem uma história rica, mas também se tornou um dos lanches e sucos favoritos do mundo. Hoje, o Brasil e os Essex e EUA lideram a produção de laranjas, com a Flórida sendo especialmente famosa por suas variedades suculentas e doces. Na verdade, as laranjas são tão populares que têm um impacto significativo na economia agrícola dessas regiões. Com alto teor de vitamina C e um sabor refrescante, não é surpresa que se tornaram um alimento básico em muitos lares. Desde o café da manhã até o lanche do meio-dia, essas frutas vibrantes agradam pessoas de todas as idades. Você já parou para pensar na jornada que as laranjas fazem da fazenda até a sua mesa? A Grande Muralha da China é realmente invisível do espaço? Ao contrário do que muitos pensam, a Grande Muralha não pode ser vista do espaço sem equipamentos especiais. Embora essa estrutura icônica se estenda por mais de 21.000 quilômetros, sua largura estreita e as cores terrosas dos materiais a tornam quase imperceptível no meio da paisagem. Astronautas na Estação Espacial Internacional, EEI, que está a cerca de 400 quilômetros da Terra, frequentemente comentam sobre isso, explicando que a muralha aparece como uma linha fina ou está completamente escondida pelo relevo. O mito provavelmente surgiu devido ao seu tamanho imenso e importância histórica, criando uma falsa impressão de visibilidade. Portanto, embora essa impressionante obra de engenharia possa ser apreciada à distância, ver a Grande Muralha do Espaço continua sendo um desafio. Quais outros mitos sobre o espaço te surpreendem? Você sabia sobre a primeira máquina de chiclete? Em 1898, o dentista Edwin Bramhall apresentou uma invenção que mudou para sempre a forma como as pessoas desfrutavam de seu chiclete favorito. Essa máquina inovadora apareceu em Nova York, despertando entusiasmo e curiosidade no público. Imagine as multidões se reunindo para ver essa maravilha da conveniência, com o tilintar de moedas, enquanto compradores ansiosos alimentavam a máquina para obter sua guloseima. Embora as máquinas modernas ofereçam muitas opções, a criação de Bramhall foi um marco no desenvolvimento da automação no dia a dia. Isso gerou um grande interesse, levando ao surgimento de várias máquinas que oferecem de tudo, desde lanches até bebidas. Essa mudança mostrou o quanto as pessoas valorizam a rapidez e a acessibilidade, estabelecendo as bases para as máquinas que vemos hoje. Na próxima vez que você colocar uma moeda na máquina, lembre-se de como tudo começou com a simples, mas revolucionária ideia de Bramhall. Você sabia que a rã voadora de Wallace pode planar? Essa incrível anfíbio que vive nas florestas verdes do Sudeste Asiático tem um talento único que a destaca das outras rãs.
Com suas grandes patas membranosas que funcionam como paraquedas, essa rã salta alto no ar e plana graciosamente entre as árvores. As membranas ajudam a capturar o ar, permitindo que ela manobre com agilidade enquanto flutua pela copa das árvores. Mas isso não é tudo. Seus dedos têm ventosas que a ajudam a pousar com segurança nos galhos após um salto impressionante. Acredita-se que essas adaptações incríveis se desenvolveram como uma maneira inteligente de escapar de predadores famintos enquanto busca por alimento, permitindo que a rã se mova rapidamente e com segurança, sem tocar o chão. A rã voadora de Wallace mostra o quão surpreendente a natureza pode ser, transformando um simples salto em uma emocionante demonstração de sobrevivência. Não é incrível? Você pode acreditar que Kylie Jenner se tornou bilionária aos 21 anos? Em 2019, a Forbes reconheceu Kylie Jenner como a bilionária mais jovem do mundo, um feito incrível, principalmente graças à sua bem-sucedida empresa de cosméticos, a Kylie Cosmetics. O negócio foi lançado em 2015 e rapidamente ganhou popularidade devido ao seu uso habilidoso das redes sociais e à sua compreensão das tendências na indústria da beleza. Jenner aproveitou sua enorme base de fãs, compartilhando dicas de maquiagem e novidades de produtos em plataformas como o Instagram, onde tem milhões de seguidores. Seus kits de lábios se tornaram um verdadeiro sucesso, esgotando quase instantaneamente. Esse sucesso rápido mostra como o espírito empreendedor, aliado às redes sociais, pode levar a vitórias inesperadas. Aos 21 anos, Kylie não só demonstrou habilidades empresariais excepcionais, mas também inspirou muitos jovens ao redor do mundo a seguirem seus sonhos na indústria da beleza e além. Novas figuras como ela estão surgindo em diversas áreas. Podemos esperar o aparecimento de ainda mais jovens bilionários no futuro. Muitos não sabem, mas a África foi dividida de forma injusta. A Conferência de Berlim de 1884 foi um momento crucial na história, quando as maiores potências europeias se reuniram para dividir a África sem considerar a opinião dos africanos. Naquela época, países como Grã-Bretanha, França e Alemanha decidiam como dividir o continente entre si, ignorando completamente as culturas, tradições e direitos dos habitantes locais. Esse desdém pela soberania africana resultou em fronteiras que muitas vezes dividiam comunidades e desconsideravam as diferenças étnicas. As consequências foram profundas e duradouras, gerando conflitos que ainda se refletem na política e na sociedade atuais. Muitos países ainda lidam com os efeitos dessa divisão apressada. Compreender esse evento importante nos ajuda a perceber a complexidade da história da África e as consequências duradouras do colonialismo. Por que ninguém perguntou aos africanos o que eles pensavam? Você pode se surpreender, rim vendido por milhões. Em 1999, um homem na Flórida fez manchetes ao vender seu rim para uma companhia de seguros por impressionantes 5,7 milhões de dólares. Essa transação incomum causou espanto, já que ele ainda precisava de um rim para sobreviver. O negócio fazia parte de um plano ousado para garantir estabilidade financeira, possivelmente motivado por circunstâncias desesperadoras. Embora a venda de órgãos humanos seja ilegal nos EUA, as complexidades do seguro, dívidas e escolhas pessoais tornaram esse caso especialmente interessante. Como alguém poderia avaliar uma parte do seu corpo tão alto? Essa situação gerou discussões sobre a ética da venda de órgãos, necessidades médicas e os riscos que as pessoas assumem por dinheiro. Também destacou as decisões frequentemente ignoradas de vida ou morte, que podem levar as pessoas a medidas extremas. O que isso significa para nossa compreensão de saúde, riqueza e moralidade. Pouca gente sabe disso sobre o Exército Vermelho. A história do Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial é repleta de desafios e sacrifícios que continuam a influenciar a forma como lembramos esse período. O Exército Vermelho e os nazistas tinham suas próprias histórias de dificuldades, bravura e tragédias, que muitas vezes passam despercebidas. Para os soldados do Exército Vermelho, lutar contra os alemães não era apenas uma batalha por território, mas também uma defesa de sua pátria e da memória dos que caíram. Essa enorme perda é lembrada na Rússia, através de cerimônias e monumentos, para que as vítimas nunca sejam esquecidas. Da mesma forma, as tropas alemãs também sofreram perdas significativas e tinham suas próprias histórias de dever e lealdade aos companheiros. A maneira como cada lado lembra suas experiências destaca a complexidade da guerra, onde coexistem orgulho e tristeza.
Ao refletirmos sobre esse período turbulento, nos perguntamos questões importantes sobre como lembramos a história e honramos aqueles que lutaram. Será que realmente transmitimos toda a gama de suas experiências? Isso pode te surpreender. Amigos compartilham DNA. Um estudo incrível de 2018 mostrou que nossos amigos muitas vezes são geneticamente mais próximos de nós do que estranhos aleatórios. Esse fenômeno, conhecido como homofilia social, indica que tendemos a nos aproximar de pessoas com experiências e características semelhantes, incluindo a genética. Curiosamente, a semelhança genética entre amigos é cerca de 2/3 da semelhança de um casal médio. Isso significa que, embora possamos compartilhar alguns marcadores genéticos com amigos, a conexão que surge através do casamento envolve um vínculo genético mais forte. O estudo destaca como nossos relacionamentos sociais podem refletir laços biológicos mais profundos, o que pode explicar por que frequentemente sentimos uma compreensão e amizade próximas com nossos amigos. Então, da próxima vez que você passar um tempo com seu melhor amigo, lembre-se de que vocês podem ter mais em comum do que apenas interesses compartilhados. Quando uma mosca voa, ela não simplesmente sobe para cima, como poderíamos esperar. Em vez disso, ela faz um salto inesperado para trás. Essa manobra astuta, que pode parecer estranha, é na verdade uma tática inteligente para escapar de predadores. Ao se impulsionar para trás, a mosca cria distância das ameaças, subindo rapidamente. Isso é importante, pois as moscas são presas para muitos animais, incluindo aranhas, pássaros e até insetos maiores. O voo para trás permite que as moscas mudem de direção rapidamente, dificultando a captura pelos predadores. Pesquisas mostram que esse jeito único de voar torna as moscas ágeis e difíceis de pegar. Então, da próxima vez que você ver uma mosca zumbindo por aí, lembre-se de que ela não está apenas incomodando. Ela está usando habilidades impressionantes para sobreviver. Você não vai acreditar no que pode aprender sobre o centavo. Produzir uma moeda de 1 centavo custa, na verdade, 1,5 centavos, o que significa que é mais caro do que seu valor nominal. Apesar dessa situação estranha, a Casa da Moeda do Cicero emitiu impressionantes 46 milhões de dólares em moedas em 2018. Então, por que continuar a produzi-las se isso gera prejuízo? Os centavos têm um valor sentimental e ajudam a manter o uso do dinheiro em espécie. Muitas pessoas ainda usam moedas para pequenas compras, e seu desaparecimento pode complicar a formação de preços. No entanto, a produção contínua levanta questões sobre o futuro das moedas em nosso mundo cada vez mais digital. Com o aumento do uso de cartões de crédito e pagamentos móveis, podemos nos perguntar: os centavos vão desaparecer? Eles se tornarão uma relíquia do passado, guardada para colecionadores e ocasiões especiais, ou ainda estarão em nossos bolsos? Prepare-se para descobrir os perigos ocultos da noz moscada. Essa especiaria, frequentemente usada em nossas delícias festivas, contém uma substância chamada miristicina, que pode causar efeitos inesperados. Usar uma pitada de noz moscada em biscoitos ou em um eggnog é totalmente seguro, mas consumir mais de uma colher de sopa pode resultar em sérios efeitos colaterais. A miristicina age como uma substância psicoativa, o que significa que pode afetar a atividade do seu cérebro. Em doses elevadas, pode causar alucinações, náuseas, tontura e até convulsões. Infelizmente, houve casos de hospitalização, especialmente entre adolescentes que podem ver as especiarias como uma diversão inofensiva. É importante lembrar que a linha entre prazer e perigo pode ser fina, então da próxima vez que você adicionar noz moscada, pense em seus poderosos efeitos. Quanto você realmente precisa para o sabor ideal? Você sabia que Istambul tem um passado incrível? Esta cidade vibrante na Turquia foi chamada de Bizâncio, e sua história começa por volta do século 7 a.C. Ela se tornou um importante centro devido à sua localização estratégica na interseção da Europa e da Ásia. Mais tarde, em 330 d.C., o imperador romano Constantino o Grande transformou Bizâncio em Constantinopla, tornando-a a capital do Império Romano. Esta cidade notável foi testemunha da ascensão e queda de impérios, incluindo o bizantino e o otomano. Com sua arquitetura magnífica, como a Santa Sofia e a Mesquita Azul, Istambul reflete seu rico patrimônio e diversas culturas. Ao longo dos séculos, foi um caldeirão de diferentes religiões, idiomas e tradições. Desde os mercados movimentados até as águas tranquilas do Bósforo, esta cidade guarda histórias de conquistadores e comerciantes. Hoje, Istambul continua a prosperar,
misturando tradições antigas com a vida moderna. Você consegue imaginar caminhar pelas mesmas ruas que um dia foram percorridas por imperadores? Difícil de acreditar, mas existe a Montanha Obama. Este incrível pico está localizado na bela ilha de Antigua, no Caribe. Nomeada em homenagem a Barack Obama, o primeiro presidente afro-americano do Ferry. A Montanha Obama simboliza inspiração para muitos. A renomeação aconteceu em 2009, logo após a vitória histórica de Obama, refletindo a esperança e a unidade que ele trouxe às pessoas ao redor do mundo. A montanha, anteriormente conhecida como Pico dos Deuses, atinge uma altura impressionante de 402 metros, oferecendo vistas deslumbrantes da paisagem ao redor. Subir até o topo é uma aventura emocionante, onde os visitantes podem apreciar a beleza natural e refletir sobre o quanto avançamos em questões de progresso e igualdade. A Montanha Obama não é apenas um ponto geográfico, é uma homenagem ao que podemos alcançar quando trabalhamos juntos por um futuro melhor. Então, da próxima vez que você pensar em Antigua, lembre-se desta montanha única, que marca um importante marco na história. Descubra os segredos da cebola na sala de aula. A cebola é uma ótima ferramenta para o aprendizado em ciências, especialmente para os futuros biólogos. Quando os alunos cortam a cebola em fatias finas e a observam ao microscópio, eles entram em um mundo microscópico que é ao mesmo tempo fascinante e acessível. As células da cebola são grandes e organizadas, facilitando a observação de estruturas importantes, como as paredes celulares e os núcleos. Essa característica única ajuda os alunos a entender rapidamente os conceitos básicos sobre a composição das células, criando uma base sólida para seu entendimento da biologia. Trabalhando com cebola, os alunos ganham experiência prática, que aumenta sua confiança e habilidades de observação científica. Este experimento envolvente mostra como objetos do dia a dia podem esclarecer ideias científicas complexas. Além disso, cortar cebola é muito menos intimidador do que trabalhar com amostras mais complicadas. Quando os alunos conectam o que veem ao microscópio com as aulas, eles realmente melhoram sua experiência de aprendizado. Não é incrível como algo tão simples como a cebola pode despertar curiosidade e acender a paixão pela ciência? O abalone, um molusco único com uma concha colorida e brilhante, se tornou muito valioso na Ásia por causa de sua carne macia e valor culinário. No entanto, o aumento da demanda levou à sobrepesca, colocando a espécie em risco de extinção. No Reino Unido, onde as populações de abalone diminuíram drasticamente devido à pesca intensa, foram implementadas medidas de proteção. Essas regras visam combater a preocupante queda em seus números e apoiar a recuperação. As ações incluem restrições à pesca, promoção de métodos de pesca sustentáveis e restauração de habitats onde o abalone prospera. Infelizmente, apesar dessas iniciativas, o futuro desse incrível molusco permanece incerto. Cada abalone capturado pode perturbar o frágil equilíbrio dos ecossistemas marinhos, complicando os esforços de conservação. A conscientização sobre a situação é crucial, pois proteger o abalone não apenas preserva a espécie, mas também mantém a saúde dos nossos oceanos. O que podemos fazer para apoiar esses esforços e garantir o futuro do abalone? O que realmente influencia a escolha da comida dos nossos gatos? Os gatos, ou cookings, têm uma relação única e surpreendente com a comida, que molda seu comportamento e preferências. Essa conexão se desenvolveu ao longo do tempo, destacando sua capacidade de se adaptar como caçadores e animais de estimação. Por exemplo, gatos selvagens geralmente caçam pequenos mamíferos e aves, usando seus sentidos aguçados e movimentos furtivos. Embora os gatos domésticos não precisem caçar para sobreviver, eles ainda mantêm esses instintos e comportamentos. Uma das razões pelas quais podem ser exigentes com a comida é que seus ancestrais se alimentavam de alimentos frescos e ricos em proteínas. Além disso, cheiros fortes de comida realmente podem chamar sua atenção. Afinal, o olfato dos gatos é muito melhor do que o dos humanos. Suas necessidades específicas de nutrientes também influenciam suas escolhas, já que certos nutrientes são essenciais para a sua saúde. Todos esses fatores juntos criam uma rede complexa de sabor e instinto, tornando a escolha da comida do seu gato muito mais significativa do que simples preferências. Por que nossos pets sonham como nós? Estudos recentes mostram que os animais, incluindo nossos amados cães e gatos, mergulham no mundo dos sonhos assim como os humanos.
Observações indicam que durante o sono, os pets frequentemente se mexem, fazem movimentos como se estivessem correndo ou até emitem sons. Esses comportamentos podem indicar que eles estão revivendo suas aventuras diárias, revelando uma fascinante semelhança entre os cérebros humanos e animais durante o sono. Pesquisas mostraram que as mesmas ondas cerebrais que geram sonhos em humanos também aparecem em nossos amigos peludos. Isso significa que quando seu cachorro se mexe e abana o rabo enquanto dorme, ele pode estar correndo atrás de uma bola no parque ou brincando com seu brinquedo favorito. Não é incrível pensar no que eles podem estar vivendo? Compreender que nossos pets têm uma vida de sonhos fortalece nossa conexão com eles e ilumina seu mundo emocional. Então, da próxima vez que você notar sua gata pulando no sono ou seu cachorro latindo suavemente, lembre-se de que provavelmente eles estão vivendo suas próprias aventuras no mundo dos sonhos. É verdade que as gaivotas têm bicos vermelhos? A gaivota de bico vermelho, uma incrível ave marinha que vive principalmente ao redor da Nova Zelândia, exibe um bico vermelho brilhante durante a época de reprodução. Essa cor vibrante não é apenas para a beleza, ela desempenha um papel importante na atração de parceiros. Durante a reprodução, o contraste entre a plumagem preta e branca e o bico colorido chama a atenção, facilitando o encontro entre potenciais parceiros. Curiosamente, a cor do bico também pode indicar saúde e vitalidade, características desejáveis em um parceiro. Essas gaivotas costumam se reunir em grandes colônias, onde seus gritos únicos enchem o ar e criam uma atmosfera vibrante. As gaivotas de bico vermelho são muito sociáveis, não apenas durante a reprodução, mas ao longo do ano, sendo frequentemente vistas em bandos ou descansando em rochas à beira-mar. Sua dieta, que consiste principalmente de peixes pequenos e invertebrados, também depende de sua visão aguçada e incrível agilidade. Assim, o bico vermelho não é apenas um elemento chamativo, mas uma parte importante de seu ciclo de vida. É maravilhoso ver como a beleza da natureza está diretamente ligada à sobrevivência. E isso pode te surpreender, o que realmente significa a palavra fila. A palavra fila, pronunciada como a letra F, é um exemplo interessante de como a língua evolui. Mesmo se retirarmos as últimas 4 letras, I, L, A, ela ainda soará da mesma forma. Essa característica única aponta para suas raízes francesas, originárias da palavra antiga file, que significa rabo. Na arte e heráldica medievais, fila originalmente se referia ao rabo de um animal, servindo como uma representação visual de algo que se estende para trás. Hoje em dia, usamos fila para descrever uma linha de pessoas ou objetos esperando sua vez. Essa transição de uma imagem visual para um conceito de ordem mostra o quão adaptativa é nossa língua. As palavras têm uma capacidade incrível de se transformar, mantendo parte de seu significado original. Não é fascinante como uma palavra simples pode carregar uma história tão rica e mudar ao longo do tempo? Você consegue adivinhar quantos cheiros conseguimos distinguir? Pode parecer surpreendente, mas os seres humanos conseguem identificar mais de 1 trilhão de cheiros diferentes. Essa habilidade incrível mostra o quão desenvolvido é nosso olfato e como ele desempenha um papel importante em nosso dia a dia. Em nosso nariz existem cerca de 400 tipos de receptores olfativos, cada um capaz de reconhecer moléculas específicas. Quando esses receptores interagem com diferentes substâncias químicas no ar, eles enviam sinais para o nosso cérebro, criando um cheiro único. Isso nos permite desfrutar do doce aroma do pão fresco, do cheiro terroso da chuva ou até mesmo da leve fumaça de uma fogueira. O olfato está intimamente ligado à memória e às emoções, pois os aromas podem evocar lembranças e sentimentos intensos. Imagine-se passeando por um parque cheio de flores e sendo transportado de volta à sua infância. Compreender a complexidade do nosso sistema olfativo destaca nossa natureza humana única e mostra como os cheiros podem aprofundar nossa conexão com o mundo ao nosso redor. Você pode acreditar que de manhã você é mais alto. Estudos mostram que as pessoas realmente medem cerca de 1 centímetro a mais logo após acordar em comparação com a noite. Essa mudança surpreendente na altura acontece devido à compressão da coluna ao longo do dia. Quando você fica em pé ou sentado por muito tempo, a gravidade pressiona suas vértebras. Quando você se movimenta e carrega peso, os discos entre as vértebras se comprimem. No entanto, durante o sono, sua coluna pode se expandir. O líquido retorna aos discos intervertebrais, tornando-os mais elásticos e lhe dando um pouco mais de altura.
Portanto, isso não é um mito. Seu corpo realmente diminui um pouco no final do dia. É uma parte normal da anatomia humana, mostrando como nossos corpos se adaptam às atividades diárias. Na próxima vez que você se esticar para pegar algo na prateleira de cima pela manhã, lembre-se de que você pode estar em sua altura máxima. O Hawaii se destaca como o único estado dos Ewara, que é totalmente composto por ilhas, totalizando 132. Destas, apenas 7 são habitadas. Hawaii, frequentemente chamado de Grande Ilha, Maui, Oahu, Kauai, Molokai, Lanai e Niihau. Cada uma dessas ilhas oferece paisagens deslumbrantes e culturas vibrantes, moldadas por sua isolação geográfica no centro do Oceano Pacífico. Essa isolação resultou em uma rica diversidade de flora e fauna, com algumas espécies que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. As ilhas também são conhecidas por suas tradições e costumes únicos, influenciados pela cultura nativa havaiana e por várias ondas de imigrantes que se estabeleceram lá. Desde as montanhas verdes de Kauai até a agitada vida urbana de Oahu, o Hawaii oferece uma variedade de experiências esperando para serem descobertas. Você já viu como nascem os filhotes de leão? É realmente fascinante. Os filhotes nascem cegos e totalmente dependentes de suas mães. Ao nascer, essas pequenas criaturas pesam apenas alguns quilos e não conseguem se orientar no mundo ao seu redor. Seus olhos estão fechados e eles enfrentam muitos perigos na natureza. Para protegê-los, as fêmeas do grupo se unem, formando uma comunidade de apoio. Esse trabalho em equipe é importante, pois elas cuidam dos filhotes, os aquecem e alimentam com leite nutritivo para ajudá-los a crescer. As mães observam atentamente os filhotes, garantindo proteção e ensinando habilidades essenciais para a sobrevivência. À medida que crescem e abrem os olhos, os filhotes se tornam mais ativos, explorando o ambiente com curiosidade. No final, esses pequenos leões aprenderão a caçar e se orientar na savana, graças aos cuidados e ensinamentos que receberam nas primeiras semanas vulneráveis. Não é incrível como o trabalho em equipe pode ajudar seres tão inocentes e vulneráveis? Você não vai acreditar no que podemos dizer sobre a roda antiga. A roda antiga é um exemplo da engenhosidade humana, mostrando como a tecnologia molda a civilização. Essa invenção inovadora revolucionou o transporte e o comércio, permitindo que as sociedades crescessem e prosperassem. Imagine a vida sem rodas. Elas possibilitaram o deslocamento de mercadorias, pessoas e ideias, conectando comunidades distantes e promovendo a troca cultural. Hoje, esse incrível artefato está exposto no Museu da cidade de Ljubljana e reflete a essência da criatividade humana. Ele é um testemunho do nosso desejo de melhorar e nos adaptar. A roda simboliza não apenas uma ferramenta prática, mas também um ponto crucial na nossa história, quando as pessoas começaram a usar o ambiente ao seu redor para aumentar a eficiência. A invenção da roda marcou o início de uma nova era, abrindo caminho para conquistas como carroças, veículos e, por fim, máquinas complexas. Ao admirar essa invenção antiga, podemos valorizar o espírito inextinguível de inovação que continua a nos impulsionar para frente até hoje. E se eu disser que a temporada de bolotas é mágica? Todo ano, os carvalhos se tornam o centro das atenções nessa época especial, produzindo milhares de sementes duras conhecidas como bolotas. Essas bolotas desempenham um papel crucial no ecossistema, servindo como uma fonte vital de alimento para diversos animais. Esquilos as coletam com alegria para estocar para o inverno, enquanto os cervos as comem para manter suas energias. Pássaros se reúnem ao redor dos carvalhos, desfrutando das delícias que lhes dão energia, e até mesmo insetos se beneficiam das bolotas caídas, pois elas se decompõem e enriquecem o solo. A abundância de bolotas não apenas sustenta esses animais, mas também contribui para a biodiversidade da região. Quando os carvalhos soltam suas sementes, eles garantem o crescimento da próxima geração de árvores, criando um ciclo de vida sustentável. Então, da próxima vez que você ver um carvalho coberto de bolotas, lembre-se de que não é apenas uma árvore, é um ecossistema vibrante, cheio de vida e que sustenta a fauna. O que realmente faz a Cadillac ter sucesso? Após a dissolução da empresa de Henry Ford em 1902, muitos acreditavam que era o fim da era dos carros americanos. No entanto, o engenheiro Henry M. Leland pensou diferente e queria manter o sonho vivo. Em vez de vender os ativos da empresa, Leland convenceu os investidores a permanecer no setor automobilístico, utilizando suas inovações em motores. Essa ousada decisão levou à criação da Cadillac.
uma marca que rapidamente se tornou um símbolo de luxo e tecnologia avançada. A visão de Leland para a Cadillac não se limitava apenas aos carros. Ele queria criar um legado de engenharia e design excepcionais. Focando na qualidade e na inovação, a Cadillac estabeleceu um novo padrão na indústria. Hoje, esse nome é associado à sofisticação e alto desempenho. Como esse engenheiro pouco conhecido transformou uma potencial catástrofe em uma das marcas de luxo mais icônicas da América. Você já se perguntou por que nos atraem casas antigas? O Nope Head, localizado nas lindas ilhas Orkney, na Escócia, é um verdadeiro tesouro histórico. Construída por volta de 3500 a.C., essa incrível casa de pedra é um dos edifícios mais antigos da Europa, até mais antiga que as pirâmides do Egito. Imagine paredes grossas de pedra, habilidosamente divididas em cômodos, que um dia serviram de abrigo para uma família de agricultores neolíticos. É surpreendente perceber que as pessoas que viveram ali dependiam da agricultura em uma época em que essas práticas estavam apenas começando. O Nope Head não só demonstra o talento arquitetônico primitivo, mas também nos oferece uma rara visão da vida pré-histórica. Sua preservação nos permite explorar as rotinas diárias e os desafios enfrentados por esses primeiros habitantes do norte da Europa, despertando interesse sobre como construíam suas casas, o que comiam e como sobreviviam em seu ambiente. Você sabia que o primeiro jardim de infância no CSIS foi inaugurado em St. Louis? Esse evento marcante aconteceu na década de 1870 e foi um momento importante na história da educação. A ideia do jardim de infância, que em alemão significa jardim para crianças, foi proposta por Friedrich Froebel, que acreditava que o desenvolvimento da criatividade e das habilidades sociais das crianças ocorre melhor através do brincar e do aprendizado. St. Louis se tornou o berço dessa abordagem inovadora à educação, inspirando outras cidades do país a seguir seu exemplo. Essa nova forma de ensino visava criar um ambiente educacional alegre, reconhecendo que a educação infantil é fundamental para o desenvolvimento da criança. Com foco na exploração e na imaginação, as crianças eram incentivadas a interagir com o mundo ao seu redor, fazer amigos e desenvolver habilidades básicas. O sucesso do jardim de infância em St. Louis inspirou a criação de programas semelhantes em todo o país, mudando nossa visão sobre a educação infantil. Você consegue imaginar como seria a educação sem esse importante avanço? Imagine relógios que desaparecem na escuridão. Recentemente, cientistas criaram relógios incríveis, feitos de um material chamado Vanta Black, que absorve 99% da luz visível. Isso significa que quando você usa os relógios em um fundo preto, eles parecem quase invisíveis, criando uma ilusão óptica que impressiona a todos. O Vanta Black é uma das substâncias mais escuras, feita para absorver luz e não refletir. Quando você olha para os relógios, sua superfície parece desaparecer, e eles se misturam perfeitamente com o ambiente. Esse efeito surpreendente acontece porque o material captura a luz, ao contrário de objetos comuns que refletem a luz e mostram suas formas. Os pesquisadores por trás desse design criativo uniram arte e ciência, mostrando como materiais inovadores podem mudar nossa percepção. Imagine usar algo tão especial que engana o olhar. As pessoas podem perguntar sobre eles, sem perceber que estão bem na frente delas. Quem diria que relógios poderiam ser tão fascinantes? Prepare-se para se surpreender com a riqueza do leite de rena. Você sabia que o leite de rena tem cerca de 20% de gordura? Isso é muito mais do que os aproximadamente 4% de gordura do leite de vaca. Essa cremosidade vem da adaptação das renas às duras condições do Ártico. Nessas regiões frias, as renas desenvolveram a capacidade de produzir um leite incrivelmente nutritivo e calórico, ajudando seus filhotes a crescerem fortes e a manterem o calor. O alto teor de gordura não só fornece as calorias necessárias nos invernos rigorosos, mas também ajuda os jovens a desenvolver uma camada espessa de gordura, essencial para a sobrevivência. Esse leite rico é frequentemente consumido pelos povos indígenas Sami, que têm uma longa tradição de usar produtos de rena. Então, da próxima vez que você beber leite, pense nas adaptações únicas das renas que fazem seu leite uma verdadeira maravilha da natureza. Por que as compras nos fazem sentir perdidos? Essa sensação é chamada de efeito Gruen, em homenagem ao arquiteto Victor Gruen. Ele percebeu que muitos shoppings são projetados para confundir os consumidores. Caminhos sinuosos e layouts interessantes nos incentivam a explorar mais.
Em vez de irmos diretamente para a saída, essas curvas nos levam por vitrines atraentes e diversas lojas. Quanto mais tempo ficamos vagando, maiores são as chances de fazermos compras por impulso. Basicamente, o efeito Gruen transforma as compras em uma aventura, fazendo com que seja fácil perder a noção do tempo e esquecer a lista de compras. Embora possamos nos sentir um pouco desorientados, os designers de shoppings usam habilmente esse fenômeno para aumentar as vendas, mantendo nossa atenção com designs envolventes. Você já percebeu como é fácil se distrair em um shopping? Você sabia que os navios otomanos já navegaram em terra? Essa tática surpreendente foi usada durante o cerco histórico de Constantinopla, em 1453. O Império Otomano enfrentou um grande desafio. Uma corrente fortificada bloqueava o acesso de sua frota ao porto. Em vez de se render, eles criaram um plano brilhante. Usaram navios com correntes, arrastando suas embarcações de guerra pela terra, contornando assim o obstáculo defensivo. Essa manobra ousada permitiu que os otomanos realizassem ataques surpresa e obtivessem uma vantagem importante em suas tentativas de conquistar a cidade. A visão de navios de guerra se movendo sobre rodas no chão deve ter sido tanto chocante quanto inspiradora. Essa estratégia inovadora não apenas demonstrou a habilidade militar dos otomanos, mas também destacou até onde eles estavam dispostos a ir para alcançar suas ambições. Quem poderia imaginar que navios de guerra poderiam se mover em terra? Já viu corajosos dançando com fogos de artifício no México? Em uma vibrante cidade mexicana, durante festivais locais conhecidos como Las Castillos e La Quema de Toritos, acontece um espetáculo emocionante e arriscado. Pirotécnicos mestres do fogo sobem em estruturas altas, cheias de explosivos acesos. Enquanto sobem, esses artistas habilidosos giram e dançam entre os foguetes que disparam, criando um show hipnotizante de luz e som. Ao mesmo tempo, os corajosos participantes correm sob as estruturas altas, desviando das faíscas e explosões em busca de adrenalina e tradição. Este evento emocionante não só entretém o público, mas também reflete a rica cultura e arte das festividades mexicanas. Imagine ao seu redor os brilhos intensos e a atmosfera eletrizante. É ao mesmo tempo emocionante e assustador. No entanto, a segurança é prioridade. Embora o evento atraia muitos aventureiros, os pirotécnicos são treinados para gerenciar os riscos. A dança do fogo encanta os espectadores e oferece uma visão única da celebração apaixonada da vida, da comunidade e da coragem no México. Você se atreve a se juntar a essa festa explosiva? Acham que corridas são só coisa séria? Confira este desafio com tortilhas. Antes do emocionante Grande Prêmio do México, os pilotos Checo Pérez e Max Verstappen decidiram descontrair com uma competição divertida envolvendo tortilhas. Neste desafio, os dois pilotos mantinham água na boca e se divertiam se batendo com tortilhas. Essa competição não é apenas para rir. Ela mostra a amizade e a rivalidade entre os dois pilotos. Em meio à atmosfera tensa da Fórmula 1, eles encontraram uma maneira inusitada de se aproximar e entreter os fãs. O desafio com tortilhas trouxe diversão à rotina pré-corrida, lembrando a todos que até os atletas de elite podem relaxar. Esses momentos conectam os fãs com seus pilotos favoritos, mostrando seu lado humano fora das pistas. Então, da próxima vez que você pensar na pressão do mundo das corridas, lembre-se desta aventura leve que trouxe sorrisos e risadas ao paddock. Com que frequência vemos momentos tão brincalhões no esporte? E se eu disser que as pirâmides foram construídas por alienígenas? Algumas pessoas acreditam que maravilhas antigas, como as pirâmides de Gizé e os misteriosos círculos nos campos, são provas da existência de vida extraterrestre. Essa ideia sugere que os humanos não poderiam ter construído tais estruturas incríveis ou criado padrões complexos nos campos. Em vez disso, acreditam que essas conquistas devem ser atribuídas a alienígenas. No entanto, essa visão ignora as habilidades impressionantes de nossos antepassados. As pirâmides, construídas há cerca de 4.500 anos, são resultado da habilidade, engenharia avançada e soluções criativas dos antigos egípcios. Da mesma forma, os círculos nos campos, embora às vezes surpreendentemente complexos, podem frequentemente ser explicados pelas ações de pessoas brincalhonas usando ferramentas simples. Ao atribuir os feitos humanos a alienígenas, podemos subestimar a criatividade e o esforço que realmente moldaram nosso mundo. Não estaremos subestimando nossas próprias capacidades?
O que aconteceu no experimento da prisão de Stanford? Em 1971, o psicólogo Philip Zimbardo realizou um estudo importante, designando 24 estudantes universitários para papéis de prisioneiros e guardas em uma prisão simulada, criada no porão da Universidade de Stanford. O objetivo era entender como as pessoas se adaptam a seus papéis. Surpreendentemente, os guardas rapidamente começaram a mostrar crueldade, atormentando psicologicamente os prisioneiros, que enfrentavam humilhações e controle. Com o tempo, a situação piorou, mostrando como pessoas comuns podem se tornar cruéis ao receberem poder ilimitado. O experimento, planejado para durar 2 semanas, foi interrompido após apenas 6 dias, devido ao forte estresse emocional dos participantes. Este estudo serve como um lembrete poderoso de como o poder pode corromper e da importância de normas éticas em pesquisas psicológicas. Ele levanta questões importantes sobre o comportamento humano e a dinâmica do poder. Como agiríamos em situações semelhantes e que medidas podemos tomar para evitar abusos como esses? Você ouviu essa história curiosa sobre Lady Gaga? Em uma reviravolta inesperada, o empresário russo Arkady se tornou manchete quando foi revelado que ele pagou $1 milhão por um papel no clipe musical de Lady Gaga, Alejandro. Esse valor impressionante mostra o quanto as pessoas estão dispostas a investir na presença de celebridades. O clipe, conhecido por seus visuais vibrantes e temas provocativos, deu a Arkady uma oportunidade única de aparecer na tela ao lado da pop ícone e atrair atenção. É surpreendente pensar no que isso significa tanto para os artistas quanto para os fãs. No mundo moderno, onde as redes sociais alimentam a busca por fama, as pessoas dão grande importância às suas estrelas favoritas. Estamos testemunhando uma nova tendência, em que fãs, ou neste caso, fãs ricos, compram seu lugar ao sol. Essa mistura de riqueza e cultura pop desfoca as fronteiras do que significa ser fã e levanta questões sobre a influência do dinheiro na indústria do entretenimento. Acredite ou não, mas as primeiras câmeras tiravam fotos em 8 horas. Na década de 1820, o mundo da fotografia estava apenas começando, e isso trazia muitos desafios. As pessoas precisavam ficar paradas por até 8 horas para conseguir uma foto. As primeiras câmeras usavam placas de metal cobertas com produtos químicos sensíveis à luz. Longos tempos de exposição significavam que quem quisesse capturar sua imagem tinha que aguentar um verdadeiro maratona de imobilidade. Imagine-se sentado em uma cadeira, tentando não piscar e não se mover por horas. Embora isso tornasse as primeiras sessões de fotos bastante cansativas, foi um grande passo para o desenvolvimento da fotografia moderna. O processo foi evoluindo e, com o avanço da tecnologia, o tempo de exposição foi diminuindo, levando à criação das câmeras que usamos hoje. Essas inovações iniciais abriram caminho para capturar momentos em segundos, transformando a fotografia na forma de arte que conhecemos agora. Então, da próxima vez que você tirar um selfie rápido, lembre-se dos primeiros fotógrafos que desbravaram esse caminho, esperando pacientemente por horas para registrar um momento no tempo. Descubra como os diamantes se formam profundamente sob nossos pés. Os diamantes naturais são verdadeiras joias incríveis que se formam a mais de 200 quilômetros abaixo da superfície da Terra, em uma área conhecida como manto. Aqui, sob intensa pressão e alta temperatura, os átomos de carbono se juntam em uma estrutura cristalina, criando essas pedras maravilhosas que tanto valorizamos. No entanto, eles não permanecem escondidos para sempre. Devido a poderosas erupções vulcânicas, os diamantes sobem à superfície. Quando o magma sobe, ele leva os diamantes consigo em um tipo especial de rocha vulcânica chamada kimberlito. Essa jornada fascinante não é apenas empolgante, ela também nos dá a chance de encontrar diamantes em lugares onde nunca os esperamos. Então, da próxima vez que você admirar um diamante brilhante, lembre-se da incrível trajetória que ele percorreu desde as profundezas da Terra até sua caixa de joias. Não é surpreendente como tanta beleza se forma em condições tão extremas? Vamos desvendar a verdade sobre dobrar papel. Você sabia que dobrar uma folha padrão de papel A4 mais de 7 vezes é quase impossível? Esse fato interessante destaca os limites dos materiais que usamos no dia a dia. No entanto, a história fica fascinante se considerarmos um rolo de papel higiênico. Em um cenário teórico, se você conseguir desenrolar um rolo de papel higiênico e dobrá-lo 42 vezes, essas dobras poderiam criar uma pilha que chegaria à Lua. Essa ideia incrível se baseia em cálculos que mostram que a espessura do papel dobra a cada vez que é dobrado.
Para alcançar esse número impressionante de dobras, a folha precisaria ter mais de 1 trilhão de quilômetros de comprimento. Então, da próxima vez que você olhar para um pedaço de papel, pense sobre o potencial que ele realmente tem, mesmo que não possamos dobrá-lo tantas vezes. Acredite ou não, o durião é uma verdadeira joia para a saúde. Conhecido como rei das frutas, o durião é famoso pelo seu cheiro polêmico. Alguns o adoram, enquanto outros não suportam. Surpreendentemente, esse aroma forte pode proteger a fruta na natureza, afastando predadores e garantindo sua sobrevivência. Mas não é só isso. O durião também é rico em nutrientes essenciais. Ele contém muita vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, e fibras, que ajudam na digestão. Além disso, possui gorduras saudáveis, que beneficiam o coração. Embora seu cheiro forte chame atenção, é importante entender que o durião é único, não apenas pelo aroma, mas também pela sua impressionante composição nutricional. Essa fruta exótica pode ser uma ótima adição à sua dieta, seja fresca ou em sobremesas. Você já experimentou durião ou tem coragem suficiente para enfrentar seu cheiro intenso? Prepare-se para se surpreender com os hábitos alimentares das baleias azuis. Você sabia que as baleias azuis podem comer impressionantes 90 quilos de comida todos os dias? Esses gigantes, os maiores animais do nosso planeta, se alimentam principalmente de pequenos crustáceos, chamados krill. Durante a temporada de alimentação, elas podem consumir até 4 toneladas de krill por dia. As baleias azuis usam uma técnica de alimentação impressionante chamada filtragem. Elas engolem grandes quantidades de água e krill, filtrando a água através de suas placas de baleia, deixando para trás o saboroso krill. Imagine como suas enormes bocas se abrem amplamente para capturar um cardume inteiro desses pequenos petiscos. Apesar de seu tamanho colossal, as baleias azuis são gentis gigantes que se alimentam principalmente em águas frias, onde o krill prospera. Ao aprender sobre seus hábitos alimentares, entendemos melhor a importância dos ecossistemas oceânicos. Como podemos ajudar a proteger esses magníficos gigantes e seu habitat? Você pode acreditar que o Hubble revelou os segredos de Andrômeda. O telescópio espacial Hubble apresentou imagens impressionantes da galáxia de Andrômeda, a espiral mais próxima da nossa Via Láctea, localizada a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Combinando mais de 600 fotos individuais, o Hubble criou uma imagem composta incrível com uma resolução de 200,5 bilhões de pixels. Esse detalhamento impressionante permite que os astrônomos estudem mais a fundo a estrutura da galáxia, revelando características que estavam escondidas por séculos. Andrômeda pode ser vista a olho nu, o que a torna um alvo interessante para os amantes da astronomia e observadores de estrelas. Graças às tecnologias avançadas do Hubble, os cientistas agora podem investigar a formação de estrelas e a composição da galáxia, aprofundando nossa compreensão dos corpos celestes além do nosso sistema. Ao olhar para essa maravilha cósmica, entendemos melhor como as galáxias se desenvolvem ao longo do tempo. Essa conquista não só demonstra as capacidades do Hubble, mas também desperta a curiosidade sobre quais outros mistérios estão escondidos no universo. Quais outros segredos podemos revelar com telescópios como o Hubble? É verdade que bolos podem parecer fezes? Gwen, uma mulher tailandesa de 30 anos, conquistou a internet com seus designs únicos e humorísticos de bolos. Durante o dia, ela trabalha em um escritório e à noite se transforma em uma talentosa confeiteira. Suas criações impressionantes, especialmente os bolos em forma de fezes de cachorro realistas, se tornaram populares nas redes sociais em vários países asiáticos. Não são apenas bolos, eles são feitos com tanto detalhe que as pessoas riem e ficam surpresas de como podem ser comidos. A abordagem divertida de Gwen à confeitaria a tornou uma estrela das redes sociais, trazendo alegria e risadas para seus seguidores. Com suas delícias, ela quebra estereótipos da confeitaria tradicional, provando que criatividade e humor podem se misturar perfeitamente na cozinha, o que ela vai inventar a seguir. Amantes de Nutella, adivinhem como ela é vendida rapidamente pelo mundo. A cada 2,5 minutos, alguém compra um pote desse amado creme de avelã. Isso mesmo, Nutella se tornou uma sensação mundial, agradando os amantes de doces de todas as idades.
Seja espalhada em uma torrada quente pela manhã ou derramada sobre sorvete à noite, Nutella traz alegria com seu rico sabor de chocolate e avelã. Esse creme transformou cafés da manhã, lanches e sobremesas em todo lugar. Sua versatilidade permite que seja usada em inúmeras receitas, de bolos a panquecas, tornando-se um item essencial em muitas cozinhas. A incrível velocidade de vendas destaca o apelo universal da Nutella, mostrando o quanto as pessoas adoram seu sabor único. Na verdade, com vendas tão rápidas, é claro que Nutella conquistou um lugar especial nos corações e armários de cozinhas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma delícia com Nutella, lembre-se de quão popular essa pasta realmente é. Recentemente, no Zicara, em uma festa, foi dado um passo ousado na inovação de sobremesas, tentando criar um bolo coberto com slime em vez da cobertura tradicional. Esse conceito colorido deu ao bolo uma aparência visualmente impressionante, quase de desenho animado, que encantou os convidados à primeira vista. No entanto, a diversão acabou rapidamente. Assim que deram a primeira mordida, a realidade os atingiu. O sabor do fondant de slime não era tão agradável quanto parecia. Em vez da doçura e cremosidade que todos esperavam, eles se depararam com um gosto inesperado e pouco apetitoso, que desapontou suas papilas gustativas. Essa abordagem ousada destaca tanto o espírito da criatividade culinária quanto a importância do sabor no design dos alimentos. Embora a aparência possa atrair as pessoas, é o sabor que as faz voltar por mais. Então, será que a tendência de decorações estranhas em bolos continuará, apesar dos problemas de sabor? Fato surpreendente sobre a encadernação japonesa. A arte do Fukurotochi se destaca por sua abordagem única na união das páginas. Em vez de cola, que é comumente usada na impressão ocidental, essa técnica tradicional utiliza fios de seda ou algodão para costurar as páginas. Imagine uma roupa bem costurada, onde as costuras não apenas mantêm tudo junto, mas também acrescentam beleza. Esse método não só preserva a integridade das páginas, mas também melhora a aparência geral, transformando cada livro em uma obra de arte. Os artesãos dedicam tempo e habilidade para que cada ponto seja perfeito, criando uma encadernação durável e elegante. O resultado é um livro que parece vivo, quase como um tesouro precioso que queremos preservar e exibir. Se algum dia você tiver a oportunidade de segurar um livro com encadernação japonesa, você vai apreciar a arte e o talento que foram investidos nele. Isso não desperta curiosidade sobre outros ofícios tradicionais? Você sabia que o ouro é chamado de moeda de Deus? Esse metal brilhante mantém seu valor por milênios, tornando-se favorito entre pessoas e culturas ao redor do mundo. As características únicas do ouro o diferenciam de outros materiais. Ao contrário das moedas, que podem perder valor devido à inflação ou decisões governamentais, o preço do ouro permanece estável, pois é raro e durável. Por mais de 5.000 anos, impérios e indivíduos têm buscado o ouro para comércio, joias e até mesmo para guardar riqueza. Desde os antigos egípcios que criaram impressionantes artefatos, até os investidores modernos, que veem o ouro como uma proteção contra a incerteza econômica, sua atratividade é inegável. Mesmo hoje, muitas pessoas consideram o ouro uma segurança para seu futuro, acreditando que ele manterá seu valor por muitos anos. Com sua rica história e relevância contínua, não é surpreendente como um único elemento pode conectar gerações e culturas. Você sabia da árvore de Natal que custa 8,6 milhões de dólares? A árvore de Natal mais cara já exibida foi apresentada em 2010 no luxuoso hotel Emirates Palace, em Abu Dhabi. Esta obra de arte extravagante foi avaliada em mais de 8,6 milhões de dólares e impressionou os visitantes com suas decorações deslumbrantes. A árvore foi adornada com 181 joias magníficas, incluindo diamantes brilhantes, esmeraldas profundas e safiras vibrantes, cada uma acrescentando um toque de luxo à temporada festiva. Embora a árvore certamente chamasse a atenção e despertasse curiosidade em todo o mundo, ela também levantou questões importantes sobre os valores que associamos ao Natal. Tradicionalmente, este é um tempo de simplicidade e generosidade, e essa exibição gerou discussões sobre consumismo e excessos, frequentemente relacionados às celebrações. Como uma exibição como essa reflete nosso tempo e prioridades nesta temporada de alegria? Você sabia que os computadores um dia ocupavam salas inteiras? No início da era da computação, máquinas como ENIAC e UNIVAC eram enormes, ocupando grandes espaços e pesando toneladas.
Esses primeiros computadores usavam cartões perfurados para a entrada de dados, o que significava que os usuários precisavam enviar instruções pelo correio. Imagine ter que enviar um cartão físico para rodar um programa simples. Devido ao seu tamanho e complexidade, havia apenas algumas dessas máquinas, e elas eram usadas principalmente por instituições governamentais e organizações científicas. Agora temos dispositivos que cabem no bolso, graças a incríveis avanços tecnológicos. A rápida evolução de máquinas gigantes para smartphones elegantes mostra o quanto avançamos. Mas pense, como conseguimos fazer esse salto em tão pouco tempo? Você pode se surpreender. A lei de Moore ainda é relevante. Criada por Gordon Moore em 1965, essa lei prevê que o número de transistores em um microchip dobra a cada 2 anos. Isso significa que seus dispositivos estão ficando menores, mais rápidos e mais potentes a uma velocidade impressionante. Moore percebeu que, com o avanço da tecnologia, a produção desses pequenos componentes se torna mais barata e eficiente. Imagine seu smartphone hoje, que tem um processador milhões de vezes mais poderoso do que os computadores usados para levar o homem à Lua. Esse rápido progresso não se refere apenas à velocidade. Ele também impulsiona inovações em diversas áreas, desde a saúde até o entretenimento. Engenheiros e cientistas estão constantemente ultrapassando limites, criando a base para tecnologias empolgantes, como inteligência artificial e computação quântica. Olhando para o futuro, a pergunta é: como podemos aproveitar esse crescimento acelerado para o bem da sociedade? Você sabia que 95% do universo desapareceu? Cientistas estimam que impressionantes 95% do universo são compostos por matéria escura e energia escura, 2 fenômenos que permanecem em grande parte invisíveis e pouco compreendidos. Isso significa que tudo o que conhecemos, desde as estrelas brilhantes no céu noturno até o nosso planeta Terra, representa apenas 5% do total do universo. A matéria escura que não emite luz ajuda a manter as galáxias unidas, enquanto a energia escura, segundo os cientistas, é responsável pela aceleração da expansão do universo. Esses componentes misteriosos desafiam nossa compreensão da física e incentivam os cientistas a explorar ainda mais o cosmos, o que se esconde atrás das estrelas e por que o universo parece tão cheio de forças desconhecidas. A busca pelos segredos da matéria escura e da energia escura pode levar a descobertas revolucionárias que mudam nossa percepção da realidade. Você já se perguntou por que Portland se chama Portland? A história começa com o lançamento de uma moeda que decidiu o destino da cidade. Em meados de 1800, 2 pessoas, Asa Lovejoy e Francis Patty Grove, sonhavam em fundar uma nova cidade no Oregon. Lovejoy queria nomeá-la em homenagem à sua cidade natal, Boston, enquanto Patty Grove preferia suas raízes de Portland, Maine. Para resolver a disputa, eles lançaram uma moeda, e o nome de Patty Grove ganhou em 2 dos 3 lançamentos. Esse simples jogo de sorte moldou a identidade de uma das cidades mais vibrantes do Noroeste Pacífico. Hoje, Portland é conhecida por sua cultura única, iniciativas ecológicas e uma cena artística em crescimento. Você consegue imaginar se tivesse sido chamada de Boston? O caráter da cidade certamente seria diferente, mas graças ao rápido lançamento da moeda, temos Portland como a conhecemos hoje. Você pode se surpreender. A primeira mulher piloto de caça no Japão. Em 2018, o Japão fez história ao reconhecer a primeira mulher que se tornou piloto de caça. Desde criança, ela se inspirou no icônico filme Top Gun e sonhava em voar pelo céu. No entanto, sua jornada nessa profissão emocionante levou tempo, pois somente em 2015, as forças de autodefesa do Japão começaram a aceitar mulheres em funções de combate. Antes disso, o setor militar era predominantemente masculino, o que limitava as oportunidades para mulheres pilotos. Essa conquista não apenas quebrou o teto de vidro, mas também abriu caminho para futuras gerações de mulheres na aviação. A história dessa piloto inspira jovens meninas a seguirem seus sonhos, mostrando que com determinação elas podem superar barreiras e construir carreiras em áreas tradicionalmente reservadas para homens. Veremos mais mulheres voando alto no céu japonês? Você já percebeu o cheiro da chuva? Esse aroma terroso agradável que sentimos quando a chuva começa tem uma explicação científica surpreendente. Esse cheiro, conhecido como petrichor, surge principalmente de uma substância química chamada geosmina, que é liberada por bactérias no solo durante a decomposição de materiais orgânicos.
Quando as gotas de chuva atingem o chão, elas capturam pequenas bolhas de ar que contêm geosmina e a liberam na atmosfera. É incrível pensar que o que muitos consideram apenas um cheiro refrescante é, na verdade, um sinal de vida prosperando sob nossos pés. Curiosamente, algumas plantas e até certos insetos são atraídos por esse cheiro, pois ele indica um ambiente saudável e rico em nutrientes. Na próxima vez que você sair após a chuva e respirar esse cheiro característico, lembre-se de que não é apenas agradável, é uma forma da natureza nos lembrar da importância das bactérias do solo em nosso ecossistema. Então, da próxima vez que chover, respire fundo e aprecie a ciência por trás desse aroma maravilhoso. Difícil de acreditar, mas os capacetes romanos impressionavam as multidões. Esses espetáculos magníficos serviam para intimidar inimigos e impressionar os espectadores. Um exemplo marcante é o capacete de Nijmegen, uma peça incrível de bronze e prata. Essa arte não era apenas para proteção. Ela destaca como as demonstrações militares desempenhavam um papel importante na formação da percepção. Os romanos sabiam que um soldado com uma aparência ameaçadora poderia assustar os oponentes antes mesmo da primeira flecha ser disparada. Os desfiles não eram apenas festas, eram demonstrações estratégicas de força, destinadas a elevar o moral das tropas e mostrar poder diante dos civis. Esses capacetes, frequentemente adornados com padrões elaborados, mostravam a riqueza e a sofisticação da sociedade romana. Portanto, da próxima vez que você pensar em guerreiros antigos, lembre-se de que às vezes as maiores batalhas acontecem na mente. Prepare-se para se surpreender com a estranha defesa dos condores. Essas aves magníficas, conhecidas por suas impressionantes envergaduras, desenvolveram uma tática de sobrevivência realmente única: a regurgitação à distância. Quando um condor sente ameaça, ele pode expelir o conteúdo do seu estômago com uma precisão surpreendente. Não é apenas um ato aleatório, isso tem um propósito. O cheiro desagradável da comida regurgitada afasta predadores em potencial, dando ao condor uma chance de escapar do perigo. Imagine uma grande ave que não só plana alto no céu, mas também está armada com essa arma inusitada. Esse mecanismo de defesa destaca a incrível adaptabilidade da vida selvagem. Usando a regurgitação à distância, os condores conseguem manter as ameaças afastadas e se concentrar no que realmente importa: a sobrevivência e a navegação em seu habitat montanhoso. Não é impressionante como a natureza dota os seres com habilidades tão inesperadas? E isso pode te surpreender. Suas unhas guardam pistas. Quando alguém tenta te agredir, sua reação instintiva pode ser arranhar e resistir. Embora essa seja uma reação natural, muitos não percebem que esses arranhões podem deixar evidências importantes. Células da pele, cabelos e até mesmo o sangue do agressor podem ficar presos sob suas unhas. Isso é crucial, pois peritos forenses podem analisar esse material para coletar DNA, ajudando a identificar o agressor mais tarde. Essas evidências podem desempenhar um papel fundamental em investigações criminais e serem inestimáveis no tribunal. Portanto, se você algum dia se encontrar em uma situação assim, lembre-se de que essas pequenas partículas podem ajudar a alcançar a justiça. É um lembrete de que, mesmo no caos de um ataque, nossos corpos podem fornecer informações valiosas que podem levar à segurança e à resolução da situação. Não é incrível como nossos corpos podem ajudar a revelar a verdade? É verdade que a palavra moron já teve um significado médico. Esse fato surpreendente mostra que termos como moron, imbecil e idiota eram diagnósticos oficiais para diferentes níveis de deficiência mental e eram usados por especialistas até a década de 1970. Infelizmente, o termo idiota mongol era usado para descrever pessoas com síndrome de Down, o que demonstra como a linguagem refletia a atitude da sociedade em relação à deficiência. As pessoas eram classificadas de acordo com seu QI. Aqueles com QI de 51 a 70 eram chamados de morons. Imbecis tinham QI de 26 a 50, e os mais graves, com QI de 0 a 24, eram chamados de idiotas. Essas classificações desvalorizavam as pessoas e não mostravam a compaixão e compreensão que buscamos hoje. Felizmente, nossa linguagem e compreensão sobre saúde mental evoluíram muito nas últimas décadas. Agora, reconhecemos a importância de tratar todas as pessoas com respeito e dignidade, adotando uma abordagem mais inclusiva. Não é incrível como nossa percepção de inteligência e deficiência mudou tanto? Difícil de acreditar, mas o logo da Red Bull não é como você imagina.
O famoso logo da Red Bull mostra dois touros, mas não são touros comuns. Eles representam uma espécie única conhecida como gaur. Os gaurs, originários do Sudeste Asiático, são os maiores touros selvagens do mundo e podem pesar até 1000 quilos. Ao contrário do gado doméstico, os gaurs têm um corpo musculoso, chifres grossos e curvados e pelagem marrom escura ou preta. A escolha do gaur simboliza força e poder, refletindo a imagem energética e aventureira da Red Bull. Ao usar esse impressionante animal, a Red Bull busca se conectar com consumidores que procuram emoção e energia no dia a dia. Então, da próxima vez que você pegar uma lata de Red Bull, lembre-se de que está olhando para um logo que celebra uma criatura incrível, e não apenas um touro comum. Não é incrível? Exercícios físicos regulares são como uma poção mágica para o seu cérebro. Eles não apenas moldam seu corpo, mas também melhoram a função cerebral, sendo um ótimo código legível para a saúde mental. Quando você se exercita, seu coração bate mais rápido, enviando mais oxigênio para o cérebro e liberando hormônios da felicidade, as endorfinas. Esse processo melhora o humor e desenvolve as habilidades cognitivas. Pesquisas mostram que pessoas que se exercitam regularmente têm melhor memória, criatividade e habilidades de resolução de problemas. Seja uma caminhada rápida, dançar ou treinar na academia. Cada movimento conta. Então, da próxima vez que você se sentir para baixo ou distraído, lembre-se de que praticar esportes pode ser a melhor solução para o seu cérebro. Que tal experimentar? Você sabia que os pacotes de chips são preenchidos com nitrogênio? Essa estratégia muda tudo no mundo dos petiscos. Em vez de ar comum, esses pacotes são preenchidos com nitrogênio, que ajuda a manter seus chips crocantes e frescos. Mas por que nitrogênio? Porque, ao contrário do oxigênio, o nitrogênio não causa a oxidação dos chips e sua deterioração. Além disso, o nitrogênio cria uma camada protetora que evita que os chips frágeis quebrem durante o transporte. Já abriu um pacote de chips e encontrou muitos pedaços quebrados? Isso pode ser porque eles balançaram demais no ar comum. Usando nitrogênio, os fabricantes garantem que a maioria dos chips chegue até você em perfeito estado. Então, da próxima vez que você estiver saboreando essa delícia crocante, lembre-se da ciência por trás disso, mantendo seus petiscos frescos e inteiros para o máximo prazer. Descubra o incrível anel com flores de veludo e 12.360 diamantes. Esta joia extraordinária estabeleceu um recorde mundial pelo maior número de diamantes em um único anel. Criado com precisão meticulosa, o anel levou quase 3 anos para ser finalizado, mostrando a habilidade e dedicação dos artesãos. Pesando 164 gramas, ele brilha com uma impressionante quantidade de diamantes, cada um cuidadosamente posicionado para realçar sua beleza. Imagine quanto tempo e esforço foram investidos na escolha das pedras perfeitas e no desenvolvimento de uma peça tão complexa. O anel com flores de veludo não é apenas um testemunho de maestria, é também uma celebração da criatividade e da arte na joalheria. Seja você um amante de diamantes ou apenas um apreciador de coisas bonitas, este anel recordista certamente impressionará. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um valor e uma importância artística tão enormes? Você consegue imaginar essa coincidência assustadora na história? Em 1930, em Monza, Itália, aconteceu um evento incrível. O rei Umberto I jantou em um restaurante local e encontrou seu surpreendente sósia, o dono do restaurante. Eles não eram apenas parecidos, mas nasceram no mesmo dia e na mesma cidade. Além disso, ambos tinham esposas chamadas Margarida. Esse encontro impressionante parecia algo de conto de fadas. No entanto, a história tomou um rumo sombrio quando, para o horror de todos, no dia seguinte a esse encontro fatídico, o rei e o dono foram assassinados em incidentes diferentes. Você consegue imaginar as pessoas em Monza tentando entender essa estranha reviravolta do destino envolvendo esses dois homens? As vidas deles, tão entrelaçadas por acaso, terminaram abruptamente em tragédia, deixando para trás um mistério que ainda fascina a imaginação. Adivinha o que desperta sua curiosidade hoje? Temos uma coleção incrível com 385 fatos aleatórios que vão te surpreender. Esses fatos vão de comportamentos estranhos de animais a descobertas impressionantes no espaço. Você sabia que o mel nunca estraga ou que os polvos têm 3 corações? Cada fato dessa coleção foi feito para surpreender e gerar conversas interessantes. Reunir informações tão diversas não é apenas divertido, também ajuda no aprendizado e na pesquisa.
Ao mergulhar nesses fatos incríveis, você verá como nosso mundo é interconectado, mostrando ciência, história e natureza de uma forma fascinante. Então, seja em uma festa ou apenas para saciar sua curiosidade, eles nos lembram que sempre há algo novo para aprender, pronto para impressionar seus amigos com novos conhecimentos. O que torna a língua bifurcada das cobras tão especial? A língua bifurcada das cobras tem uma função incrível. Em vez de provar a comida como nós, as cobras usam suas línguas bifurcadas para sentir os cheiros ao seu redor, o que é essencial para caçar e entender o ambiente. Quando uma cobra estica a língua, ela captura pequenas partículas de cheiro do ar. Cada lado da língua capta cheiros diferentes, permitindo que a cobra identifique de onde vem o aroma. Essa habilidade surpreendente ajuda-as a rastrear presas ou evitar predadores com precisão incrível. Imagine como seria rastejar pelo seu ambiente e poder provar o ar para obter informações. Essa adaptação não é apenas inteligente, é vital para a sobrevivência. Ao caçar um rato ou evitar um animal maior, as cobras dependem muito de seu olfato aguçado, guiado por sua língua extraordinária. Então, da próxima vez que você ver uma cobra esticando a língua, lembre-se de que não é apenas um gosto, é uma aula de navegação por cheiros. E se eu te contar sobre o despertador maluco do Joseph? Este dispositivo engenhoso não é como um despertador comum, é uma criação peculiar, feita para te acordar na hora certa. Quando o despertador toca, em vez de um simples sinal, ele espirra água no seu rosto. Imagine acordar com um banho frio. Isso com certeza vai te fazer sair da cama. Joseph é conhecido por suas invenções extravagantes, e esse despertador é um ótimo exemplo de sua criatividade. Ele acredita que acordar deve ser uma experiência inesquecível, e não apenas uma rotina. A função de espirrar água se torna uma surpresa agradável, te tirando do estado sonolento para a luz da manhã. É uma maneira divertida de começar o dia, embora alguns possam acabar molhados. Você consegue imaginar usar um gadget tão estranho para receber o sol da manhã? É verdade que Jornada nas Estrelas tem raízes musicais. A série clássica é famosa por suas histórias envolventes e ideias inovadoras. Mas você sabia que seu título também tem relação com a música? A frase Zeko's Love foi inspirada em uma canção ligada a David Jones, do The Spoilman Keys, que queria atrair o público jovem. Essa conexão única mostra como a música e a cultura pop se entrelaçaram durante a criação do programa nos anos 1960. David Jones, músico e entertainer, entendia a importância de ser atraente para os jovens, usando melodias alegres e memoráveis para cativá-los. Essa combinação de entretenimento, tanto visual quanto sonoro, ajudou a definir a série, tornando-a uma obra clássica amada, que influenciou muitos filmes e programas. Explorar essas conexões destaca que a criatividade não tem limites e frequentemente atravessa territórios inesperados. Então, da próxima vez que você assistir a Jornada nas Estrelas, lembre-se de que seu legado está ligado não apenas a ousadas aventuras espaciais. Você sabia que os músculos trabalham em harmonia? O corpo humano é uma máquina incrível, composta por vários grupos de músculos que atuam juntos para criar movimentos. Nosso sistema muscular inclui músculos únicos, especialmente nos braços e nas pernas. Por exemplo, nos braços e nas pernas, músculos como os bíceps e os quadríceps puxam os ossos, ajudando-nos a levantar, correr e pular. Ao mesmo tempo, os músculos do tronco, incluindo os músculos do core, nos estabilizam e sustentam nossos movimentos. Essa cooperação dinâmica nos permite realizar tarefas do dia a dia, desde levantar uma xícara até dançar em uma festa. Cada músculo tem seu papel único, mas todos dependem uns dos outros para funcionar suavemente. Pensando bem, não é incrível como esses músculos trabalham juntos perfeitamente, tornando possível tudo o que fazemos? Compreender essa colaboração muscular nos ajuda a apreciar melhor a complexidade do nosso corpo. Você sabia que Logan Paul tem um podcast popular? Em 2018, Logan Paul fez sucesso no mundo dos podcasts com o programa Impulsive, que rapidamente se tornou uma fonte de conversas fascinantes. Com seu estilo carismático e habilidade de extrair histórias interessantes, ele abriu caminho para muitos criadores de conteúdo. O programa conta com a participação de celebridades, desde atletas até atores, que compartilham visões únicas sobre suas vidas e carreiras. Cada episódio combina humor, discussões sinceras e mergulhos profundos em temas atuais, tornando-o muito interessante para os ouvintes.
A capacidade de Logan de se conectar com os convidados e a audiência contribuiu para essa enorme popularidade de Impulsive. O podcast se tornou uma grande plataforma que explora tudo, desde dificuldades pessoais até cultura pop, deixando os fãs ansiosos por cada novo episódio. Você já ouviu?